Hoje o assunto não é leve, não é divertido. Hoje é um desabafo, uma história que eu precisei de um tempo para digerir antes de conseguir contar para vocês. Vocês já se sentiram como se tivessem que lutar uma guerra para garantir o mínimo, o básico para um filho? E quando eu digo lutar, não é contra um estranho, mas contra a pessoa que deveria ser a maior aliada do seu filho no mundo, o próprio pai. Hoje eu vou contar a história de como o pai do meu filho, o meu ex-marido, tentou na cara dura rebaixar o nosso menino, tirar ele de um lugar onde ele era feliz e adaptado. Tudo para... Bem, vocês vão entender o motivo. E eu acho que vão ficar tão revoltados quanto eu fiquei. Para quem não sabe, eu sou divorciada há uns 4 anos. Eu e o pai do meu filho, que eu vou chamar de Carlos aqui no vídeo, tivemos um divórcio até que tranquilo. Sem grandes brigas, sabe? A gente só não funcionava mais como casal. Nosso filho, o Léo, que hoje tem 9 anos, sempre foi a nossa prioridade pelo menos. Era o que eu pensava. No nosso acordo ficou tudo certinho. Guarda compartilhada, pensão em dia e o mais importante, uma cláusula bem clara de que as decisões sobre saúde e educação seriam tomadas em conjunto, sempre visando o melhor para o Léo. E o melhor para o Léo, na época e até hoje, era a escola onde ele estuda desde os 5 anos. Uma escola particular, sim, não é a mais cara da cidade, mas é uma escola excelente, com um método pedagógico que funciona muito bem para ele. Ele tem os amigos dele lá, os professores o adoram, ele se sente em casa. As mensalidades sempre foram divididas, meio a meio, conforme o acordo. Tudo funcionava. Há pouco mais de um ano, o Carlos se casou de novo. A nova esposa, que vou chamar de Sandra, já tinha 2 filhos de outro relacionamento. Eu, sinceramente, fiquei feliz por ele. Vida que segue, né? Eu nunca tive muito contato com ela, nosso trato era sempre direto, entre eu e ele sobre as coisas do Léo. E por um tempo, nada mudou. Até que numa terça-feira à noite, meu celular toca. Era o Carlos. O tom de voz dele já estava diferente, meio ensaiado. Ele começou com um rodeio. Oi, tudo bem? Então, eu preciso conversar com você sobre uma coisa. É sobre os custos do Léo. Na hora, meu coração gelou. Pensei que o Léo estivesse doente, que tivesse acontecido alguma coisa. Eu disse, aconteceu alguma coisa com o Léo? Ele tá bem? E ele, não, ele tá ótimo, é sobre a escola. Eu e a Sandra estávamos fazendo umas contas aqui, planejando o nosso futuro, e a gente acha que talvez fosse melhor para todo mundo se o Léo fosse para uma escola mais em conta. Eu fiquei em silêncio por uns 10 segundos. Eu não conseguia processar mais em conta? Como assim, Carlos? Você tá falando em tirar o Léo da escola dele? E aí veio a bomba. Ele disse com a maior naturalidade do mundo. Sim. A gente estava pensando em matricular ele numa escola pública, tem uma boa aqui perto de casa, assim a gente economizaria um bom dinheiro. Eu respirei fundo e tentei manter a calma. Carlos, por que isso agora? O Léo ama a escola dele. Ele está perfeitamente adaptado. Nosso acordo sempre foi manter ele lá. O que mudou? E foi aí que a máscara caiu. Ele hesitou e soltou. É que... os filhos da Sandra, sabe? Eles querem muito fazer um intercâmbio no ano que vem. E também um curso de programação. E com a mensalidade da escola do Léo, nosso orçamento fica muito apertado. Se a gente tirar essa despesa, a gente consegue investir mais neles. Eu não sei descrever o que eu senti. Era uma mistura de raiva, de nojo, de uma tristeza profunda pelo meu filho. Eu disse, e minha voz já estava tremendo. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer tirar o seu filho da escola dele, do ambiente dele, dos amigos dele, para poder bancar intercâmbio e cursos para os seus enteados? A resposta dele foi a coisa mais cínica que eu já ouvi. Não é bem assim. Você está sendo egoísta. Tem que pensar na minha família como um todo agora. É melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo quem, Carlos? Pro Léo que não é. O Léo faz parte da sua família ou ele é um empecilho financeiro para sua família nova? A ligação terminou em briga, claro. Nos dias seguintes, a pressão continuou por mensagem. Ele dizia que eu estava dificultando as coisas, que eu não pensava no bem-estar da família dele, que o Léo nem ia sentir a diferença. Cada mensagem era como uma facada. Ele estava conscientemente tentando rebaixar o filho dele, colocando o futuro e a felicidade do Léo em segundo plano para agradar a nova esposa e os filhos dela. Eu percebi que conversar não ia adiantar. Eu marquei uma reunião presencial. Falei, a gente vai resolver isso de uma vez por todas, olhando no olho. Nós nos encontramos num café. Ele veio com o mesmo discurso ensaiado, mas dessa vez eu não vim para discutir. Eu vim para informar. Eu abri minha bolsa, tirei uma cópia do nosso acordo de divórcio e coloquei na mesa. Carlos, aqui está o documento que nós 2 assinamos na frente de um juiz cláusula 4, parágrafo 2º. As despesas com educação serão mantidas na instituição atual ou em outra de padrão igual ou superior, com o consentimento de ambas as partes. Isso aqui não é talvez é um acordo legal. Ele ficou branco. Eu continuei. A pensão e os custos que você divide comigo são para o bem-estar do nosso filho.
Se você assumiu novas responsabilidades financeiras com a sua nova família, eu lamento. Mas isso é um problema seu e da sua esposa, não é um problema para ser resolvido com o futuro do Léo. O meu filho não é um item a ser cortado do seu orçamento, para que sobre dinheiro para os outros, ele não é menos importante que os seus enteados. E enquanto eu estiver aqui, o futuro do meu filho não vai ser rebaixado para caber no orçamento de conveniência de ninguém. Eu me levantei e dei a minha palavra final. Essa conversa termina aqui. Se você tocar no nome da escola do Léo de novo, se você tentar tirar ele de lá, a nossa próxima conversa vai ser através dos meus advogados, na frente de um juiz. E eu te garanto que ele não vai gostar de saber o motivo. Passar bem. Ele nunca mais tocou no assunto. Pagou a parte dele da mensalidade no mês seguinte em silêncio. O Léo, graças a Deus, nunca soube dessa guerra que aconteceu nos bastidores para proteger o mundo dele. Ele continua na escola dele, feliz, com os amigos, tirando notas boas. Mas a nossa relação, que era civil, acabou ali. Hoje, a comunicação com o Carlos é o mínimo do mínimo. Um texto para avisar que o Léo chegou. Um e-mail para falar do boletim. Aquele pingo de respeito e consideração que eu achava que existia, evaporou. Eu percebi que a prioridade dele, infelizmente, mudou. Contar isso é difícil, mas eu acho importante, porque eu sei que não sou a única. A gente descobre uma força que não sabia que tinha quando o bem-estar de um filho está em jogo. A minha mensagem para qualquer mãe ou pai que esteja passando por algo parecido é: não cedam. Tenham tudo documentado, tudo acordado legalmente. E nunca, nunca deixem ninguém, nem mesmo o outro genitor, tratar o filho de vocês como um problema, como um cidadão de segunda classe na nova configuração familiar. O valor e o futuro dos nossos filhos não são negociáveis.